Vamos direto para a palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda, tá bom? Abra aí na sua Bíblia, por favor, a versão que você utiliza para fazer os seus devocionais, a versão que você usa para ler durante a semana. Manuseie a Bíblia, irmãos. É importante você trazer a Bíblia. É importante, sabe, rabiscar sim, grifar, escrever, fazer um desenhinho, aquilo que Deus fala em especial com você. Anote, faça um devocional durante a semana. Tire, no mínimo um dia da semana. Reflita na mensagem pregada. Pegue as passagens bíblicas que o pastor pregou. Anote, faça um devocional. Veja o que Deus vai falar com você e pratique. Isso é devocional, entende? Isso é fazer um devocional. Então pegue a sua Bíblia e abre em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a partir do 23, tá bom? Esse é o texto base para nós. Reverência à palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor quer falar. Sei que vai de encontro a todos, que a palavra não volta vazia. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a partir do 23 diz assim: são eles servos de Cristo? Irmãos, preste atenção no que Paulo está falando aqui, nos adjetivos. Se possível, vai grifando alguns adjetivos que aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo. Vai vendo o que aconteceu com Paulo, vai grifando na sua Bíblia. São eles servos de Cristo? Aqui Paulo está falando, tá? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Agora começa, vamos lá. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Nudez aqui, irmãos, a palavra grega para nudez aqui é gominotes. É nudez de corpo mesmo, peladão, tá? Passei frio e fiquei nu, sem roupa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Verso 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Senhor, fale conosco através da sua palavra. A Bíblia, ela é a palavra, ela não contém, ela é. Que o Espírito Santo converse, conforte, abrace ao coração de todos que aqui estão sofrendo. Estamos carecendo, ó Pai, precisamos de Ti. Nos dê a direção necessária, abrace a todos que possam sair daqui com uma palavra de esperança, de mudança, pois assim as boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós, o texto base. Nós vamos ler muitas passagens bíblicas, como sempre, tá? Aqui na nossa igreja, nós lemos muito a Bíblia. E eu gosto sempre de trazer um contexto histórico, teológico, para vocês compreenderem. Eu não sou de pegar texto e ficar ali maquiando. Eu gosto de trazer todo um ensino em cima desse contexto. Está muito alto, irmão, só uma pausa aqui. Está muito alto? Não? Estou vendo que parece estar reverberando. Se estiver muito alto, vocês me dão um toquinho, que eu consigo ver vocês fazendo. Tá bom? Só para mim compreender. Eu gosto de trazer um contexto para vocês histórico e teológico, para vocês aprenderem muitas coisas. Só para a gente entender um pouquinho, antes de nós nos aprofundarmos, no texto em si. Essa é a carta de 2 Coríntios. Um aprendizado para vocês.
É segunda que se fala e não segundo, porque é carta, ok? Lá no Antigo Testamento é livro, então se fala primeiro Crônicas, segundo Crônicas. No Novo Testamento são cartas. Então, segunda Coríntios, ok? Já vamos aprendendo algumas coisas. Esse Coríntios aqui, para os corintianos que estão aqui, não tem nada a ver com o time, gente. Eu sempre achei que era para o meu timão. Nada disso. Às vezes os corintianos ficam falando, olha, na Bíblia tem. Aí os palmeirenses ficam falando, poxa, não tem um Palmeiras, um primeiro. Não é nada disso, companheiro. Isso aqui diz respeito a uma cidade chamada Corinto. E os habitantes daquela cidade são chamados de Corinto. Então essa carta de 2 Coríntios diz respeito a uma série de cartas das viagens missionárias que o apóstolo Paulo ia indo, implantava a igreja e depois ele escrevia cartas para as pessoas que estavam lá, os habitantes, a igreja que estava sendo implantada. Só para vocês terem uma noção, eu não sei se vocês já ouviram isso ou já aprenderam, estudaram a respeito disso, mas esta carta que está na Bíblia de 2 Coríntios são duas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, duas. Esta segunda que nós lemos agora, ela poderia ser chamada de 4 Coríntios, por exemplo, porque anteriormente a primeira carta, essa que está na Bíblia, 1 Coríntios, antes dessa houve uma carta já que o apóstolo Paulo havia escrito, e essa carta se perdeu, não está registrado na Bíblia. Isso se dá na visão teológica que nós temos no aprendizado de 1 Coríntios, vai vendo, capítulo 5, verso 9, diz assim: já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Paulo, antes desta primeira carta que está na Bíblia, já tinha escrito uma carta anteriormente para o povo de Corinto. E essa carta se dava conta a respeito da imoralidade que havia dentro da igreja. Você sabia disso? A cidade de Corinto, em especial a igreja que tinha sido implantada naquela cidade, estava vivendo imoralidade. Sabe o que está escrito aí, irmãos? 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Essa palavra imorais não deve se associar aos imorais. Essa palavra no grego é porneia. Sabe o que é isso? Relações sexuais ilícitas. Isso estava tendo dentro da igreja. Olha que absurdo. E Paulo então escreve uma carta tratando sobre a imoralidade sexual que havia dentro da igreja. Essa carta se perdeu, irmãos. Não tem registros, né? Não há visual, não há registros sobre essa carta. Então Paulo escreve uma carta anteriormente que se perdeu. E aí vem a sequência dessas cartas que Paulo escreve ao povo de Corinto. Ele escreve a sua segunda carta. Vamos lá, não se perde não no pensamento que eu estou tentando construir com vocês. Paulo escreve uma segunda carta, que é a primeira que está na Bíblia. Amém? Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então Paulo escreve uma segunda carta, a primeira se perde. Ele escreve uma segunda que para nós aqui na Bíblia é a primeira carta de Coríntios. E é onde ele recebe essa carta de 1 Coríntios, que está escrita aqui na Bíblia. Ele recebe diversas dúvidas que o povo de Corinto estava tendo. Então ele escreve esta carta para trazer conhecimento e tirar dúvidas de uma série de coisas que o povo estava vivendo, coisas que estavam acontecendo no dia a dia da igreja. Então Paulo vai e escreve esta segunda carta, que para nós é a primeira da Bíblia. Só que aí vem uma terceira carta. Preste atenção, por favor, para vocês não se perderem. Essa terceira carta também se perdeu. Não existe os registros dela. Essa terceira carta, Paulo traz duras repreensões, disciplina para o povo de Corinto. Provavelmente era uma carta de extrema dureza, um tom de disciplina para o povo daquela região, para aquela cidade, para aquela igreja, porque era uma igreja que estava andando tudo errado. Uma carta sobre moralidade. Depois vem uma carta trazendo conhecimentos e trazendo orientações. Uma terceira carta de disciplina, dureza. Da onde você vê isso, pastor? Nós tiramos isso teologicamente de algumas passagens bíblicas. E aí vem uma quarta carta.
que é essa que nós lemos agora, que na Bíblia, 2 Coríntios. E essa quarta carta, Paulo finaliza essas cartas escritas para esta igreja, para trazer um conforto. É interessante vocês perceberem esse tom teológico, para vocês compreenderem o que o autor estava querendo dizer para o seu público. Isso fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto. E Paulo ali então, ele traz um conforto para aqueles que permaneceram na fé. Lembra? Paulo vem construindo, escrevendo cartas, carta dura, essa não se tem registro, e de repente Paulo escreve essa quarta carta para trazer um conforto aos que permaneceram na fé. E ainda para defender o apostolado dele, porque tinha uma galera que estava duvidando do apostolado dele, é apóstolo mesmo e tal, então Paulo escreve isso. Tudo isso, irmãos, eu estou querendo dizer para vocês sobre o que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 20. Quem conseguiu anotar aí algumas passagens ali dos sofrimentos de Paulo? Anote todos esses sofrimentos que estão do verso 23 ao 28, reflita nisso, porque nós temos que ter noção, irmão, quem foi o apóstolo Paulo, quem foi esse homem, este apóstolo chamado Paulo. Do Novo Testamento, dos 27 livros que estão no Novo Testamento, Paulo escreve 13, gente. 13 que estão no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Segundo Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro chamado Paulo, o maior líder do cristianismo. Eu tenho este livro, se alguém quiser emprestado, pode pegar, devolva como pegou. Mas eu empresto, eu tenho muitos livros. Hernandes Dias Lopes escreveu um livro chamado Paulo, o maior líder do cristianismo. Ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas quanto ele. Embora viveu sob extrema pressão, não deixou jamais sua alma ficar amargurada, gente. E por isso que eu pego este texto que nós lemos aqui, tantas coisas que esse homem sofreu, tantas coisas aconteceu. Agora eu lanço uma pergunta para você, reflita nessa pergunta: você crê que Deus está no controle de tudo? Você crê que Deus está no controle de tudo, meu irmão? Outra pergunta, reflita nela: você crê que Ele é poderoso? Você crê que Ele está no controle? E você crê que Ele é poderoso? Eu creio, pastor. Crê mesmo? Não, Ele é poderoso. Você crê nisso mesmo? Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê no cuidado que Deus está tendo sobre a sua vida? Nada sai do controle dele. Diante dessas duas perguntas, uma terceira: se Ele é poderoso e se nada sai do controle dele, por que Ele deixou que acontecesse essas coisas com o servo dele? Se Ele é poderoso, se nada sai do controle dele, porque um dos arautos do Novo Testamento, o plantador de igreja, o maior missionário, o maior evangelista, aquele que escreveu metade do Novo Testamento, por que que Deus permitiu que essas coisas acontecessem com o servo dele, gente? Para pensar. E eu lendo esse texto e refletindo em cada palavra dessa, trabalhei, fui encarcerado, fui açoitado, fui exposto, fui golpeado, fui apedrejado, sofri naufrágio, fúria do mar, perigo no rio, no mar, dos meus compatriotas, das falsas pessoas que caminhavam comigo, dos gentios, de todo mundo que queria me perseguir. É frio, é nudez, quase morri, a preocupação que eu tenho com a igreja. Isso é o apóstolo que está falando. Por que, se Deus é todo poderoso, permitiu que isso acontecesse com o servo dele? Aí nós começamos a trazer para a nossa vida, e é onde entra o tema
dessa mensagem, gente. E o tema dessa pregação é o seguinte: por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem? Ou melhor, como viver em meio ao caos? Porque nós refletimos assim no que aconteceu com um homem de Deus, fica estranho nós pensarmos, né? Poxa, mas não é um servo de Deus? Por que está acontecendo isso com ele? Por que ele está sofrendo? Por que está acontecendo isso? Por que morreu o filho? Por que tal? Por que, Senhor? Nós começamos a fazer essas perguntas, né? E onde surge essa pregação, esse bate-papo que eu quero trazer para vocês, e algumas reflexões sobre tudo isso que nós estamos vivendo, a igreja, individualmente, o mundo como um todo. Por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem? Vamos fazer mais uma vez a reflexão naquelas perguntas? Se Deus está no controle? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você duvida que o apóstolo Paulo é uma pessoa boa? Eu não duvido. Um homem de Deus, um servo do Senhor, um apóstolo, um pregador da palavra, um cara que disciplinava, que mostrava amor, que trouxe uma série de coisas para a humanidade. Eu não duvido que ele era uma pessoa boa. Então, se Deus está no controle, se Ele é poderoso, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Já pensou sobre isso? Por que uma criança tem câncer? Vocês já viram uma criança com câncer? Por que idosos passam fome? Idoso, irmãos, é como se fosse uma criança. Por que uma pessoa idosa passa fome? Mas Deus não está no controle? Mas Ele não é poderoso? Porque pessoas com uma vida correta estão sofrendo. Por que aquele povo lá naquele país, no Oriente Médio, morre por declarar que é servo do Galileu? Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta, irmãos, feita dentro e fora da igreja. A pessoa pode estar dentro da igreja e a pessoa pode estar fora da igreja, que esses questionamentos vão ser feitos. Sobre uma ótica diferente, dentro da igreja, nós começamos a falar: Senhor, não está fácil, coisa está difícil. Por que isso, Senhor? Fora da igreja, as perguntas são a mesma, só que sobre o outro olhar. Nós começamos a questionar, e aí nós lançamos na sorte, e vamos fazer uma mandinga aqui, secular, mas é assim, é a mesma coisa os questionamentos. Irmãos, deixa eu falar para vocês, Deus tem as suas múltiplas formas de tratar, de trabalhar e de cuidar de cada um de uma forma particular. Particular. Deus vai tratar e cuidar e trabalhar na vida de uma pessoa determinada, de uma outra forma, vai tirar essa pessoa deste lugar, vai levar para outro. Tal coisa vai acontecer com o apóstolo Paulo, que não vai acontecer com você. Que coisa acontece comigo, que não vai acontecer com você. Que acontece com você, que não vai acontecer comigo. O fato é, semana passada eu falei sobre isso, irmãos. É tempestade de desobediência ou é tempestade de propósito? Lutas e dores e tempestade à parte na vida de todos. Então, sobre esta noite, eu não quero nem fazer uma reflexão, eu nem vou apontar se é tempestade ou coisas ruins, ou caos, se é por desobediência, se é uma vida, eu nem vou tocar nisso. Eu estou falando para aqueles que estão num caminho e pensando sobre uma vida, e as coisas não estão acontecendo. Por que coisas ruins acontecem, gente? E aí nós vamos fazer umas reflexões para trazer luz sobre essas dúvidas que você tem, essa dor que você tem vivido. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não vamos nos esquecer que pecado gera consequência. Se eu sair daqui e matar uma pessoa, o que vai acontecer? Vou ser preso.
Se eu sair dali e trair a minha esposa, vai trazer consequências sobre a minha casa, sobre o meu filho. Se eu for amanhã no meu trabalho na segunda-feira, dar um jeitinho, sonegar e fazer uma série de coisas, vai trazer consequências para mim e para uma série de galera. Não estou falando sobre pecado gera consequências, estou falando sobre a tempestade de propósito. É isso que eu estou querendo dizer nessa noite com vocês. Você está caminhando, seguindo o caminho. E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pensa no apóstolo Paulo, essa passagem que nós lemos. Como assim, Deus? Por que, Deus? Eu quero trazer algumas reflexões e alguns pontos de reflexão. E nós vamos ler algumas passagens bíblicas para trazer luz. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que coisas ruins, meus irmãos, acontecem. Preste atenção nisso, tá? Coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo caído. Coisas ruins acontecem porque nós vivemos num mundo pecador, num mundo caído, gente. Isso aqui não é um mar de rosas, não, gente. Não é. Lá em Apocalipse diz que isso aqui tudo vai ser passado pelo fogo. Não é, isso aqui não é, não. E eu estou falando da questão espiritual, não estou falando da natureza, que você vai na praia e que lindo. Não, você está viajando, pastor, porque eu vou na floresta tal, é a coisa mais linda ver o dedo de Deus. Não é isso, eu estou falando espiritualmente, é um mundo caído. Então coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo caído. Da onde você tirou isso, pastor? Gênesis capítulo 3, verso 14 ao 19, vamos ler juntos? Agora nós vamos ler vários textos para trazer luz a esses pontos que eu estou trazendo. Gênesis 3, do verso 14 ao 19. Início da Bíblia, a entrada do pecado no mundo, diz assim, Gênesis 3, do verso 14 ao 19. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você sobre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Preste atenção agora com essas consequências. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Que pau já quebrando aqui, ó. Meu pau está quebrando dentro do casamento. Aí vendo, verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, toma essa, homem, e toda a humanidade. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Ó, suorzinho agora, queridão. Trabalhar para comer. Verso 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Olha, não tinha, surge aqui as ervas daninhas, gente, os espinhos, os abrolhos. Verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte ao pó, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. É colocado a morte ao ser humano, gente. A morte ao ser humano. Este princípio aqui, que eu estou querendo trazer para vocês, que coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo caído, gente, faz parte de uma passagem bíblica aqui, em que o pecado entra ao mundo, entende? Adão e Eva estavam na plenitude ali do Éden, e de repente o pecado entra ao mundo, ele é inserido ao coração, na vida do ser humano, e a partir dali vem consequências por isso, e todos nós, descendentes deste Adão que nós acabamos de ler, sofremos mas eu não tenho nada a ver. Sofre as consequências dele, mas da mesma forma a graça do novo Adão, que é Jesus, alcança a todos nós. Então, se nós sofremos, coisas ruins acontecem, irmãos, porque o mundo em que vivemos
é um mundo caído. Por causa do pecado, o mundo foi amaldiçoado. O egoísmo, a vaidade, a mentira, a pornografia, a falta de amor, a rebeldia, doenças, é fruto do pecado, do distanciamento do Senhor. E talvez nós nos perguntamos, como que um Deus amoroso, né, poderia deixar as pessoas ficar doentes, gente? Né? Como que um Deus que ama tanto poderia deixar pessoas adoecerem? Como Ele deixa acidentes acontecerem, crianças morrerem? Você já fez essa pergunta, gente? Vamos lá, você já fez essa pergunta? Como que Deus que ama, um Deus que tem o cuidado, o poder de tudo e todas as coisas, permite que essas coisas aconteçam? Uma criança morre, uma criança fica doente, acidentes acontecem. Como que um Deus que ama, acontece tudo isso? Certa vez, para trazer luz para essa pergunta que talvez você tenha, é o seguinte: um cara comprou um carro, foi na concessionária, tirou um carro 0 quilômetro, e ao sair da concessionária com o carro zerinho, o que acontece? Foram lá e bateram na traseira do carro nem placa tinha. Com quem ele vai reclamar? Com a concessionária? Ou concessionária? Ou com quem bateu? Ou talvez com ele mesmo, porque estava dirigindo errado, devagar, não deu certo. Esse é o princípio para nós compreendermos, irmãos, como que um Deus poderoso e amoroso permite que coisas aconteçam. Vivemos em um mundo caído. Segunda reflexão para você, por favor, vamos lá. Coisas ruins acontecem, irmãos. E eu espero que você possa entender muito bem o que vai ser dito aqui. Coisas ruins acontecem para nos ensinar e nos preparar. Amém? Coisas ruins acontecem para nos ensinar e para nos preparar. Preste atenção nisso. 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos lá? Se você pode abrir, manuseie a Bíblia. Vamos juntos? 1 de Samuel, capítulo 17, verso 32 ao 37. Diz assim, ó: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, e eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Segunda coisa, irmãos, para compreenderem: coisas ruins acontecem para nos ensinar e preparar. Davi aqui era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai, e de repente aparecia um urso, aparecia um leão. Vai imaginando a cena, gente. Imagina sendo um urso vindo atacar as ovelhas ali, Davi cuidando das ovelhinhas de seu pai. E um urso, a Bíblia diz que Davi pegava pela juba. Já imaginou isso? E matava o leão, e matava o urso, gente. Talvez um urso que se levantou, um leão que se levantou diante de Davi, pode parecer coisa ruim. Agora pensa na sua vida, meu querido. Qual é o urso, qual é o leão que tem se levantado diante de você
no dia a dia, nas adversidades, no trabalho, nas finanças, na doença, nos pensamentos. Qual é o leão e o urso que tem se levantado? Sabe, irmãos, que às vezes pode parecer ruim, mas essas coisas servem para nos ensinar. Quando Davi estava diante do incircunciso Golias, sabe como ele estava? Preparado, treinado. Pegou a pedrinha na testa do gigante, pegou a espada, a faca, a espada de Golias e decepou a cabeça dele. Sabe por quê? Preparado. Porque antes um leão se levantou, porque antes um urso se levantou diante dele, e ele provavelmente treinava, estava preparado, já tinha degolado leões e ursos. E quando surge uma outra situação, Deus estava com ele. Então, irmãos, mude o foco. Tudo que tem se levantado talvez pode nos ensinar muita coisa. Você tem a opção de querer aprender com os ursos e os leões que se levantam, ou ficar murmurando. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Coisas ruins, irmãos, acontecem para nos preparar e para nos ensinar. Eu sempre falo isso com os irmãos na escola bíblica, talvez no meu pequeno grupo. Quem caminha mais próximo a mim sabe muito bem. Hoje eu compreendo o 360 graus que Deus fez na minha vida, passar por todas as fases dentro de uma igreja. Lá atrás Deus me colocou como para cuidar das crianças. Lá atrás Deus me colocou para cuidar do ministério de louvor e uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida pela permissão do Senhor. Amém? Estávamos falando sobre os gigantes que se levantam, né? O urso e o leão. E tudo isso serve como aprendizado para nós. Agora vamos ver um terceiro ponto, irmãos. Abra aí em Jó, capítulo 1, por favor. Jó, capítulo 1, verso 8 ao 12. Vamos ler? Jó, capítulo 1, verso 8 ao 12. Preste atenção nessa passagem bíblica, tão conhecida do livro de Jó. Diz assim, ó. Jó, capítulo 1, verso 8 ao 12 diz: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. Gente, isso é incrível o que nós estamos lendo aqui. O verso 12 diz assim, verso 12: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A terceira reflexão que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, irmãos, por favor, preste atenção. Sobre as coisas ruins, nós estamos falando sobre coisas ruins que acontecem. E a terceira reflexão diz que coisas ruins acontecem para trazer glória a Deus. Mais uma vez, para trazer glória a Deus. Sabe para que você foi colocado nessa terra? Para trazer glória para Deus. Sabe por que coisas ruins acontecem? Para trazer glória para Deus. Sabe por que você foi inserido em determinados lugares, no seu trabalho, nessa igreja, o seu crescimento? Para trazer glória para Deus. Tudo o que fazemos, irmãos, é para glorificar a Ele. O propósito do ser humano é adorar, glorificar ao Senhor. E Deus usa os talentos, Deus dá um chamado para você. Isso pode ser nas diversas fases, áreas da sua vida. Você pode ser um enfermeiro, um empresário, você pode ser um cantor. Diversas fases Deus dá um chamado, mas para cumprir um propósito de adorador, de glorificar. É para isso que nós fomos colocados nesta terra, irmãos. E olha que interessante esta passagem de Jó, tão conhecida,
em que Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, mais rico da sua terra, de repente é tocado por uma diversas situações, perde os filhos, perde as finanças, perde a esposa, a pele dele fica branca como a neve. E a Bíblia nos mostra, e vem para trazer glória, glorificar ao nome dele. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos que Deus foi feito para nós, entende? Nós queremos inverter. Deus foi feito para mim, para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. E eu vou lá, eu pego a caixinha do meu desejo do dia 10. Esse é o meu desejo para fazer. E aí Deus, satisfaça o pó mágico, esfrega a lâmpada, satisfaça o meu desejo, porque o Senhor foi feito para mim. E na verdade, irmãos, quando nós lemos lá em Gênesis, que nós acabamos de ler nos tópicos anteriores, do pó nós viemos, do pó voltaremos. Sem a graça, sem glorificar a Ele, nada podemos fazer. Você precisa compreender isso, irmãos, que as coisas ruins acontecem também para glorificar a Ele, para glorificar. Quem conhece um pouco de Bíblia, lá em João capítulo 9, do verso 1 ao 3, tem um cego de nascença. E as pessoas começam a questionar Jesus. Ele está cego assim por quê? Que é o pai que pecou? Que a mãe que pecou? Foi ele que pecou? Por que está cego assim? Vamos ler? João 9, do verso 1 ao 3 diz assim. Preste atenção, irmãos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Vai vendo. Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A gente é assim, né? Quem fez errado? Foi a mãe que fez errado. Não, foi o pai dele que fez errado. Não, ele. Vai vendo. Quem pecou? Seus pais ou ele, para que tivesse nascido cego? Verso 3. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus se manifestasse na vida dele. Quem aqui gostaria de nascer cego? Ninguém, irmãos. Quem aqui gosta de passar dificuldade? Ninguém, irmãos. Quem gosta de ver uma criança com um problema? Ninguém, irmãos. Só que compreenda, para de ficar colocando o dedo na ferida do outro e ficar vendo a sujeira na vida do outro. Olha o que nós estamos vendo aqui em João 9. As coisas acontecem também para glorificar a Ele, irmãos. Então extraia o melhor suco desta situação que está vivendo e glorifique a Ele. Você acha que foi fácil para Jó, gente? Todos os filhos de Jó morreram. Toda a grana dele já era. Doença na vida. E uma doença, irmãos, que a pessoa tinha que ficar de lado. Você acha que foi fácil para este jovem, esse homem aqui, cego de nascença, nunca tinha visto uma luz, e as pessoas acusando? Foi ele, com certeza pecou. Não, foi a mãe e o pai dele. E Jesus vem e fala: nenhum dos dois, vocês não estão sabendo de nada. Tudo é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus, é para a glória. Gente, viver sob essa ótica nos faz confiar em Deus. Isso é fé, confiar em Deus, é colocar os pés mesmo sem ver. E a quarta reflexão que eu quero fazer com vocês, irmãos, e a última, nós vamos fazer alguns outros pontos de análise. E na minha opinião, essa é a mais importante. Coisas ruins acontecem para nos lembrar de que não estamos em casa ainda. Você precisa saber disso, cara. Você precisa saber disso, cabeça dura. Você não é deste mundo. Então coisas ruins acontecem para fazer você lembrar que você não está em casa ainda.
Você não chegou no destino final. Compreende isso, irmãos? Somos peregrinos, passageiros nesta terra, rumo aos seios de Abraão, ao paraíso e a nova Jerusalém que nos aguarda na eternidade. Então não se apegue a este mundo, não ame esse mundo, meus irmãos. Compreenda isso. Os seus 5, 20, 50, 100 anos que você vão viver aqui, que seja para glorificar a Ele e um passaporte na eternidade, que se dá através de Jesus Cristo. Então coisas ruins acontecem para fazer você lembrar: ô filhão, tu não é daqui não, cara. Para de amar esse mundo. Você não é daqui, cara. Porque olha o que está em João 16, verso 33. João 16, verso 33 diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Aonde? Qual mundo? Aqui. Pau vai quebrar, tempestade vai vir. Contudo, eu li esse texto semana passada, gente. Contudo, tenham ânimo, eu venci esse mundo. Gente, muitas vezes nós vivemos como se nada fosse acontecer. É doido de ver isso. A gente vive como se nada fosse acontecer. Nós achamos que os relatos no livro do Apocalipse, por exemplo, não passam de história, sabe? A gente fica achando que é história, o que vai acontecer. Será que vai acontecer tudo isso mesmo? Nós nos esquecemos, irmãos, que Jesus voltará. Jesus voltará e buscará a igreja. A igreja se encontrará com o Senhor nos ares. Em um abrir e fechar dos olhos, os corpos serão transformados. Será incrível, será maravilhoso, gente. Vai buscar a igreja dele. É uma frase de um sábio, provavelmente você já ouviu, diz assim: nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Nunca glorificou o Senhor. Apocalipse 21, verso 1 ao 5. Preste atenção. Este é o lugar que nós estaremos. Amém? Apocalipse 21, verso 1 ao 5 diz assim. Olha só a visão. Gente, olha a visão que João está tendo e relatando isso. Gente, isso é o que nós precisamos ansiar. Isso é o que nós precisamos ansiar, gente. Não é ficar milionário, tira isso da cabeça. Se vai acontecer na sua vida, glória a Deus, é a vontade de Deus, é o que vai. Mas isso aqui é o que nós temos que ansiar. Essa tem que ser querer Jesus mais, aprofundar, fazer com excelência. É isso aqui. Olha o que está em João, Apocalipse 21, verso 1 ao 5, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Verso 4, preste atenção nisso, irmãos. Ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse mundo caído já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, coisas ruins acontecem para nos lembrar de que não estamos em casa ainda. Nós não chegamos. Não chegamos em casa. Agora talvez você esteja com uma outra pergunta. Se coisas ruins acontecem,
E eu compreendi, pastor, todas essas coisas, esses pontos que você trouxe, coisas ruins acontecem com pessoas boas, por isso e por aquilo, ótimo. Como que eu, como um cristão, devo reagir? Qual deve ser a minha atitude, já que coisas ruins acontecem, estão acontecendo e vão acontecer com cristãos? Não se esqueça do apóstolo Paulo, meu filho. Ele não era um desviado, não. Era um servo de Deus que percorria a caminhada, o propósito, o alvo. Agora, se coisas ruins acontecem com servos de Deus, qual é a reação dos servos de Deus? Se eu compreendi, me trouxe luz, paz, qual é a minha reação? Qual é a minha resposta diante disso? Para a gente finalizar. Sua resposta, primeira, confiar. Confiança. Para viver diante das coisas ruins, confiar. Isso é fé. Olha o que está em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: nós acabamos de cantar, gente. Oh, meu Deus. Como seria incrível se nós vivêssemos o que nós cantamos e dizemos. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós não cantamos isso, gente? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Isso é maravilhoso, gente. Confiar. Coisas ruins estão acontecendo? Confie, cara. Confie, faça a sua parte. Busque a Deus, aprofunde-se, ore, quebrante o coração, mude o foco, metanoia, mas confie, cara. Confie. Segunda coisa, em resposta a essas coisas ruins, já que você compreendeu, lembre-se do amor de Deus. Lembre-se do amor de Deus, gente. Deus nos ama e nos amou primeiro. Entende? Deus nos ama e nos amou primeiro. Romanos 8, 35 e depois o verso 37 e 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Vai prestando atenção. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Verso 37: mas em todas estas coisas somos mais que coisas? Essas que eu li no verso 35, querido. Em tudo isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou. Por amor dele, sobre todas essas coisas, a tribulação, a espada, a angústia, nós somos mais que vencedores. Verso 38: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não se esqueça do amor de Deus. Como reagir diante das coisas ruins? Fé, confie. Segundo, não se esqueça que existe alguém que te ama. E o terceiro e último, olhe para o futuro. As coisas ruins acontecem, como assim? Olhe para o futuro, irmãos. Olhe para o futuro. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para pensar nisso, gente. Nunca imaginou, nem viu aquilo que Deus está preparado. Olhe para o futuro, gente. É o que eu disse sobre o último tópico. Coisas ruins acontecem, que nós não chegamos em casa. Então, como reagir a isso? Olhe para o futuro. Senhor, leva onde eu possa ouvir a sua voz, que é aos seus pés. E para a gente finalizar, último versículo, última passagem bíblica, nós vamos orar, tá bom?
Nós vamos para a segunda parte do culto. Salmo 46, verso 1 ao 5. Vamos lá? Salmos 46, do verso 1 ao 5, diz assim. Gravem esse salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas, olha só, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Traduzindo, ainda que venha um Covid, ainda que as bolsas de valores quebram, ainda que você fique desempregado, ainda que aconteça mortes diante de você, ainda que os montes sacudam, é isso que ele está querendo dizer, irmãos. Existe um lugar de conforto, de auxílio, de proteção em meio ao caos. E este lugar, irmãos, é os braços do Senhor. Não existe outro. É o que disse o verso 1 do Salmos 46, gente. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Caos, coisas ruins acontecem, irmãos. Nós podemos refletir em várias coisas. Coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo caído. Coisas ruins acontecem para nos ensinar e nos preparar. Coisas ruins acontecem para trazer glórias ao nosso Deus. E coisas ruins acontecem para fazer você lembrar que você não chegou em casa ainda. O que você deve fazer? Confie, tenha fé, lembre-se do amor de Deus e olhe para o futuro. Continue marchando rumo a este propósito incrível. Amém? Nós vamos orar, mas antes queria finalizar com uma história. Diz que uma idosa, bem velhinha, prestes já a falecer, a morrer, e ela fazia parte de uma congregação, de uma igreja, e ela estava acamada no hospital, e o pastor foi lá visitar ela, poucos dias antes dela morrer, e a velhinha chama o pastor, sussurra no ouvido dele alguma coisa, ele guarda aquilo. Passou alguns dias, a idosa faleceu, o velório acontecendo, familiares, a igreja, os irmãos. Chegou o momento do pastor compartilhar uma palavra, semear. Só que algo incrível estava acontecendo naquele velório. O pastor chega, coloca uma colher na mão da idosa, estava dentro do caixão. E aí ninguém ficou entendendo nada. O pastor foi pregar, colocou uma colher na mão das idosas, dentro do caixão. O que está acontecendo, meu Deus? Todo mundo estranhando. Falei, pastor está com a mandinga, está com alguma coisa aí. Aí o pastor foi trazer a palavra, compartilhou algo, quebrantamento, semeou na vida dos irmãos. E de repente falou, olha, vocês devem estar estranhando essa idosa com uma colher, né? Colher de pau, segurando aí. Momento de você fechar o caixão. No dia que eu estive no hospital, isso o pastor falando, no dia que eu estive no hospital, ela sussurrou em meu ouvido, falou, pastor, quando eu falecer, eu sei que o senhor vai compartilhar uma palavra, coloque uma colher em minhas mãos e diga isso, para que todos possam lá perceber, entender, os que me conhecem também. Diga que quando eu era criança, sentava com a minha mãe para comer, minha mãe sempre dizia, segurem as colheres, crianças, segura a colher na mão, porque tem algo maravilhoso que está vindo. Segure a colher nas mãos, crianças, que algo maravilhoso está para vir. Então, pastor, pregue isso,
Coloque essa colher apenas como um exemplo, para que a gente jamais se esqueça que existe algo maravilhoso vindo, independente do caos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Vamos orar, Jesus. Vamos orar, clamar a Deus. A palavra que vem de encontro a todos. Senhor, comece a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a apresentar as dificuldades, o caos, os dias ruins que têm sido enfrentados. Apresente a Deus, irmãos, apresente a Deus. Ore ao Senhor, apresente a sua causa, não desista, tenha fé, lembre-se do amor de Deus. Não se esqueça que nós estamos aqui de passagem, olhe para o futuro. Senhor, nós como igreja aqui, clamamos em amor ao Senhor, em adoração. Obrigado que o Senhor tem dado a nós, muito mais do que merecemos. E esta pregação, ó Pai, vem de encontro a todos que aqui estão, aos que vão ouvir a gravação depois, porque muitas vezes nós murmuramos e não compreendemos as coisas ruins que acontecem diante de nós, ó Pai, as perdas, as mortes, os entes queridos, é uma enfermidade, é uma doença, é a situação financeira, ó Pai, é a família destruída. Nós muitas vezes ficamos questionando, Senhor. E essa palavra nos traz luz, paz, mansidão, direcionamento. Para isso que nós estamos aqui, ó Pai, sermos transformados. E essa palavra vem confortar, direcionar, abraçar e mudar a nossa forma de pensar. Sabemos que coisas ruins, Senhor, acontecem, que vivemos em um mundo pecador, um mundo caído. Senhor, por isso tenha misericórdia de nós, nos afasta das setas malignas, meu Deus. Sabemos também, papai, que coisas ruins acontecem para que nós possamos aprender algo, nós possamos ser preparados para algo que nós vamos viver no futuro, ensinar algo para alguém. Assim acontece nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, se estamos vivendo um aprendizado, ó, uma preparação, muda a nossa forma de pensar. Senhor, me faz ver diferente, absorver todas as coisas positivas que estou vivendo. Sabemos também, Pai, que tudo é para a honra e glória do Senhor. E diante das situações, assim como foi na vida de Jó, glorificarei ao Senhor, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E tudo isso, Pai, nos acontece para nos ensinar que nós não chegamos em casa ainda. Somos passageiros, meu Deus. Tire esse amor que nós temos pelas coisas materiais, o amor que nós temos pelo dinheiro, pela vaidade, pelo ego, pelo brilho. Senhor, tira isso de nós. Nos faz olhar, ó Pai, para frente e além do que os nossos olhos podem ver. E nós vamos viver em confiança, lembrando do amor do Senhor e olhando para o futuro. Abençoa todos os teus filhos que aqui estão, papai. A família, o futuro, o trabalho, a saúde de todos, que nós possamos morrer, Senhor, para viver com Cristo. Guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, essa igreja, que seja aqui um lugar de pregação do Evangelho, das boas novas, da mudança de vida. E obrigado, Senhor, por esta pregação, por esta mensagem de hoje, que nos traz um apontamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória e graças a Deus por isso. Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Deus seja louvado, que essa mensagem entre ao coração e traga mudança de vida, em nome de Jesus.